A pergunta primeira que eu quero fazer para ti, Natan, é a seguinte: qual é a posição de Israel hoje? Claro, isso aqui demandaria mais 1 hora, pelo menos, pela frente, né? Mas quanto mais objetivos formos agora nas respostas, mais perguntas poderemos responder. Qual a posição de Israel hoje e que futuro a palavra de Deus promete para o povo judeu? Bom, hoje a situação de Israel é desfavorável diante de Deus. Se a gente for observar os textos de Paulo, que revelam a situação vigente, a gente vê que não é nada bom, né? Para falar a verdade, Jesus mesmo, durante os últimos dias de vida na Terra, já começou a declarar situações muito desagradáveis sobre o povo judeu, e não somente do que aconteceria ali num futuro breve, no ano 70 depois de Cristo, naquela invasão por parte do Império Romano, como também numa espécie de dupla referência profética para o período da tribulação. Mas a situação atual do povo de Israel é de desfavor, de desagrado. Paulo ele chega a dizer que os israelitas, os judeus, eles não agradam a Deus. Muito bem, Natan, pode prosseguir. Esse texto de Tessalonicenses ele é muito forte, eu não sei até onde vocês ouviram, mas Paulo ele faz uma lista de coisas ruins a respeito do povo judeu. Né? Ele diz que eles não só mataram o Senhor Jesus, no versículo 15, depois ele continua, mataram os profetas, como também nos perseguiram, não agradam a Deus, são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira de Deus, porém, sobreveio contra eles de forma definitiva. Então, essa é a condição espiritual dos judeus hoje, de uma forma geral. À medida que aqueles vão se convertendo, eles fazem as pazes com Deus, mas de uma forma geral é isso. Tanto é que o próprio Senhor Jesus disse que não se esperava que um profeta morresse fora de Jerusalém, mostrando que Jerusalém se tornou conhecida como a cidade que mata os profetas. Quando Jesus aparece a João na ilha de Pátimos e diz para ele escrever cartas às igrejas, ele menciona alguns que se consideravam judeus, como se isso fosse uma coisa especial. E ele diz, manda falar para estes que se auto-intitulam judeus, que na verdade eles são sinagogas de Satanás. Ou seja, um judeu fora da vontade de Deus, ele vai perseguir todos os outros que desejam conhecer a Deus, assim como Ismael, que foi gerado segundo a carne, perseguia aqueles que recebiam a palavra no Espírito, da mesma forma. Gostei muito da sua colocação, Natan, quando durante a sua exposição você disse que não é o judaísmo que salva, é Cristo que salva. Porque, inclusive, muitos cristãos hoje desenvolvem... A gente tem que amar os judeus, temos que amar os israelenses, temos que amar todos eles, orar por eles, evangelizá-los, buscá-los para Cristo Jesus. Mas há, de certo modo, em alguns cristãos, um olhar de complacência, de condescendência, a tal ponto de dizer assim, não, bem, se ele for um judeu ortodoxo, como você disse, se ele for um judeu ortodoxo e guardar a lei de Moisés, ele está salvo. Mas mas Paulo, ele já quebrou essa tese. Na carta aos Romanos, na carta aos Gálatas, Paulo já quebra essa tese. Não é a obediência à lei mosaica que salva, é a fé em Cristo Jesus. E aí a gente vai lá para Romanos capítulo 5, né? Pela graça, justificados nós somos por meio da fé.